Superintendente, começa na próxima semana o prazo para declaração, envio de declaração do Imposto de Renda, pessoa física 2025, ano base 2024. A Receita divulgou o calendário, vamos lá então. Qual é o período esse ano para declaração e quem tem a obrigatoriedade de fazer esse acerto de contas com o Leão? Bom, a partir das 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 17, o sistema já começa a receber declarações. Então, todo contribuinte que estiver na obrigatoriedade já pode começar a enviar. A informação já vai ser recebida e processada imediatamente. Historicamente, a gente começa sempre no dia 15 de março. Esse ano, por conta do final de semana, a gente vai iniciar na segunda-feira, e a mesma situação do encerramento do prazo. Então, nós vamos até o dia 30 de maio, né? Então, de 17 de março a 30 de maio, o prazo em que os contribuintes vão ficar enviando as declarações e o sistema vai estar recebendo de forma tempestiva. Quem é que está obrigado? Na verdade, não tivemos alterações significativas nas regras, até porque o imposto de renda, acho que vocês acompanham, há mais de 30 anos ele não tem mudanças significativas assim nas regras de tributação, de alíquota, base de cálculo, fato gerador, enfim. É um tributo já bastante consolidado. O que temos são pequenas inovações e os fatores, por exemplo, aquela questão dos 2 salários mínimos, né, que ficou isento do imposto de renda no ano passado por conta da medida provisória, então isso está refletindo na obrigatoriedade desse ano. Então, os contribuintes que receberam rendimentos até R$ 33.888 no ano de 2024, né, estão isentos. A partir de R$ 33.888, ele está obrigado a prestar a declaração do imposto de renda. Mesma situação para declarantes que tenham receita bruta de atividade rural, né, a partir de R$ 169.440 no ano, ele está obrigado a declarar. Ou mesmo rendimentos isentos, né, aqueles que são rendimentos de poupança, de aposentadoria com mais de 65 anos, acima de R$200 mil também está obrigado, mesmo que todos os rendimentos desse contribuinte sejam isentos, né. Temos uma série, são 13 hipóteses de obrigatoriedade, mas, por exemplo, renda variável, quem teve aplicação à Bolsa de Valores, né, com mais de R$40 mil de movimentação no ano, que teve ganhos, né, então também está obrigado. Quem teve ganho de capital, alienou um imóvel de sua propriedade durante o ano de 2024 e aproveitou aquela isenção para comprar um outro patrimônio, também precisa, independente da renda dele. Patrimônio, qual o patrimônio, a partir de qual valor, mesmo não alcançando a renda, é obrigatória a declaração? R$800 mil. Se o contribuinte tiver um conjunto de patrimônio, que são imóveis, veículos, direitos, aplicações financeiras, somando tudo isso, passou de R$800 mil, independente... Pode ter receita zero, né, no ano, zero, mas tem que fazer a declaração. Né? Exatamente. Muita gente, às vezes eu tenho curiosidade, tem um monte de gente que se passa nessa regra, né? Que acha que só quem recebe alguma renda mensal ou periódica que tem que declarar. É a questão do patrimônio, né? Uhum. Patrimônio realmente ele não tem não é tão divulgado, né? Mas ele está obrigado. Né? Se ele for fiscalizado por algum motivo... E as fiscalizações mostram que tem bastante gente que acaba não fazendo a declaração. Tem um percentual significativo, sim. Porque os valores, até porque os imóveis, principalmente, tiveram uma valorização muito grande nos últimos anos. Então, muitas pessoas que estavam em um patamar de certo conforto, hoje já ultrapassam esse limite e aí não se... Mas os imóveis, a gente tem que é um negócio que eu me revolto sempre, tem que declarar pelo valor pelo qual foi comprado e às vezes que não tem nenhum sentido, assim, vou pegar o exemplo do valor que eu declaro no meu apartamento, ele, é irrisório porque eu comprei no ano 2000, então isso também acaba provocando uma distorção, né, mas de qualquer forma o valor de 800 mil é o valor aquele da declaração, isso, né? Não é o valor atualizado. Eu tenho uma pergunta que essa é nova, o senhor não ouviu no ano passado porque nós não tivemos esse problema, mas hoje tem muitas pessoas que fizeram campanhas durante a enchente para receber dinheiro por Pix para ajudar os flagelados da enchente. E elas não sabem o que fazer agora, como declarar, porque aparece que entrou na conta delas, mas saiu para comprar arroz, feijão, leite. É muito importante essa pergunta, Rosane. É bom esclarecer, muitas pessoas participaram, né, desse processo. Eu particularmente participei, ajudei muitas campanhas, enfim... Foi um momento de solidariedade muito grande aqui no estado, então muitas pessoas se envolveram e realmente fizeram isso. Usaram o seu Pix pessoal, né, para receber. Isso, centralizaram numa conta pessoal, seja Pix, ou seja outras formas de transferência, mas os recursos chegaram numa conta do CPF dele, né? E depois ele fez uma distribuição. O que a gente diz, isso não tem a ver com imposto de renda, tá? Porque imposto de renda é sobre renda, aquilo não é renda, né? O recurso não alterou o patrimônio dele, aquele recurso só transitou na conta dele, então não é renda, não é imposto de renda.
ponto. Mas é importante que ele tenha isso muito bem registrado, muito bem documentado, tá? Todas essas entradas num registro, né, que ele faça um livro caixa dele mesmo ali, e para quem ele distribuiu com os recibos para quem ele entregou. Deixa isso tudo formalizadinho, guardadinho, que se um dia ele for fiscalizado, né, não é no imposto de renda, mas se um dia um auditor iniciar uma fiscalização do imposto de renda dele, ele vai ter condições de fazer essa comprovação de que aquele recurso entrou e canalizou para essa finalidade. Isso é muito importante deixar claro, as pessoas ficarem tranquilas em relação a isso. Isso não é renda, isso não envolve imposto de renda, tá? Mas é esse recibo, né? Porque o recibo pode ser o comprovante do Pix, né? É o próprio Pix. Pode ser se ele transferiu por Pix. Não precisa ser eu recebi para tal coisa, não precisa. Mas não vai declarar, né? Isso é importante que as pessoas saibam. É só se tiver fiscalização. Ela não precisa declarar. Mas acontece que muitas pessoas chegou no final do ano e elas ainda tinham o dinheiro, não foi todo distribuído. Aí vai aparecer com um saldo bancário maior do que a renda dela, talvez isso poderá fazer com que caia na malha fina. Mas será que teve gente lá de maio, junho que ainda ficou na conta com muito dinheiro de vaquinha? Não é... É que às vezes... Eu acho que são casos, se tem esses casos, são muito atípicos. Né? Temos que ter cuidado com relação a isso, né, Rosane? Porque se realmente foi uma campanha, se ele efetivamente fez esse recurso chegar tem que ter entrado e saído. Nos beneficiários finais. Se chegou lá... Mas e se não foi repassado? Aí é renda. Aí é renda. Aí vira renda. Mas daí vai aparecer quando botou ali, em 2023, conta bancária X tinha R$100. 2024, conta tinha R$100 mil, daí não vai fechar na declaração. Tem a chamada variação patrimonial, né? Você tinha uma situação patrimonial somando bens, direitos, tudo lá, sei lá, R$500 mil no início do ano, no final do ano você tem 800, você tem que ter tido rendimentos para esses 300, né? Vai pagar imposto de renda, então? Não é que vai pagar imposto de renda. Ele pode cair na malha. Vai cair na malha. Mas daí não vai conseguir justificar porque ainda não doeu. Não doa. É bom esclarecer. Ele não cai na malha por conta disso. Variação patrimonial não cai na malha. Ele pode ser fiscalizado mais adiante por conta da gestão de risco. É um processo bem mais complexo. Não é tão simples assim. Mas não é malha. Não tem malha para isso. Tá. Isso é importante porque muitas pessoas estão perguntando isso, né? Então... outra pergunta bem frequente aqui sobre que as pessoas fazem é em relação às verbas rescisórias. Quando se ela é demitida, ela recebe o 13º, recebe tudo que tinha, as férias em atraso, mas os 40% de multa do fundo de garantia, eles são tributados ou não? Não, a princípio não, ele é um recurso que já é dele, né? Só está num fundo, então não é um rendimento. Não, 40% da multa que a empresa paga. É indenizatório, princípio é caráter indenizatório. Tá, entra lá como receitas não tributáveis. Isso até é uma novidade interessante desse ano, porque a gente está tendo esse problema da pré-preenchida, né? Que retardou um pouco. Esse é um ponto até, superintendente, porque a declaração já vai poder ser entregue a partir da segunda-feira. Agora, para quem gosta de usar e já usou nos anos anteriores, é o meu caso. Eu vou esperar para ter o acesso à pré-preenchida, que para quem não usou ainda, traz informações que a empresa já forneceu, que os bancos já forneceram para a Receita Federal. Então ela já vem praticamente pronta, assim, eu faço ali uma conferência, coloco alguma coisa que faltou. E o prazo para liberação da pré-preenchida é só 1º de abril, por quê? A gente tem um problema no desenvolvimento, problemas tecnológicos no desenvolvimento. Em função da greve dos auditores também? A greve dos auditores também é um fator bem importante nisso, por conta do ritmo de trabalho da equipe, que está mais de 100 dias em greve, então isso ocasionou um retardo, sim. E tem outras questões envolvendo o nosso prestador de serviço, que é o SERPRO também, porque o importante, está de ficar claro, porque talvez a grande mudança que a gente está tendo, a grande novidade do imposto de renda desse ano é invisível para o contribuinte. Mas para nós ele é extremamente relevante, que é o meu imposto de renda, uma solução nova que está sendo criada, que está linkada com a pré-preenchida, são a mesma estrutura de tecnológica, que a gente vai mudar completamente a forma de receber a informação, processar ela e o contribuinte prestar. Essa questão que a Rosane trouxe antes que é importante, Esse meu imposto de renda, a nova plataforma que a gente está criando, que vai entrar também no dia 1º de abril, né? Vai ser por smartphone ou pelo site da Receita Federal, ele vai propiciar que o próprio sistema classifique a tua renda. Entende? Por exemplo, você tem uma renda, um aluguel, você não sabe se é de pessoa física, se é de jurídica, em qual campo que você vai colocar. Muitas pessoas têm dificuldade hoje. Sim. Né? Então, no sistema novo, você vai escrever aluguel. E um sistema de inteligência artificial ele vai abrir uma série de opções para você. É aluguel de pessoa física, residente no Brasil ou no exterior. Você, clicando aqui, ele já te leva direto para o campo exato, com a tributação adequada para
aquela situação. O caso que você trouxe de uma verba indenizatória é o caso. Ele vai escrever isso, FGTS, multa, o sistema já vai abrir para você o campo exato em que você tem que informar isso com o tratamento tributário que vai ter. Isso tudo vem dentro dessa solução nova, esse meu imposto de renda, que nós estamos chamando carinhosamente de MIR, né? E entra também a partir de 1º de abril junto com a pré-preenchida. Aquele ponto que a Rosane falou, né, sobre o valor dos imóveis, né, a atualização. Aqui o Célio Lewandowski, que é um contador que nos ajuda muito sempre com dúvidas no imposto de renda. Ontem ele tinha me falado de uma das mudanças que tinha chamado a atenção dele, é de que agora, a partir de agora, tem que justificar o que motivou o aumento do valor do imóvel, né? Pagamento de prestação do financiamento ou reforma, que é o que a gente consegue agregar para aumentar o valor do imóvel no imposto de renda. Em verdade, vem com a mesma resposta que eu dei antes, tá? Em relação ao MIR. Essa nova plataforma vai permitir, na verdade, o Célio tá com essa dúvida, mas ele vem em benefício do contribuinte. Pelo menos essa é a intenção, tá? Não, sim, ele colocou como um destaque, né, das mudanças. Eu acho importante a gente frisar isso, né, porque tem que justificar. Agora tem que colocar uma informação a mais para poder fazer a atualização do valor, é isso? Isso. Antes você só preenchia uma observação ali, né? Eu fiz uma reforma, não sei quanto, X. Agora você vai ter o MIR, esse vai trazer, essa nossa nova plataforma, você descreve o imóvel, né? Já vai descrever o imóvel, você vai ter um campo, uma opção de informar que benfeitoria você fez, que acréscimo de valor você fez, você vai descrever, identificar a origem. Tipo, o imóvel estava R$100 mil, fez uma reforma de R$20 mil, e aí coloca ali R$20 mil para tal benfeitoria. E o importante, a grande importância que tem nisso é que isso vai agregando numa base de dados, que o dia que você vender o imóvel, todas essas informações já estão processadas. O próprio sistema calcula para você se teve ou não um ganho de capital em relação a isso. Pagaria menos imposto sobre aquela diferença de valor que é o ganho de capital, né? Que é quando a pessoa vende por um valor acima do que comprou, que é a maioria dos casos. Exatamente. Imagina, você, como a Rosane falou, um imóvel de 2.000 e... 2.000. O meu é de 2.000. Você vai lembrar de todos os benfeitorias que você fez, você não tem mais os recibos disso. Então, você fazendo isso anualmente, o próprio sistema já acumula. Então, no dia que você for vender um imóvel nessa situação, o sistema já vai ter condição de calcular tudo isso para você e fazer um demonstrativo de tudo que você investiu no imóvel e o quanto, então, é o valor atual dele, né? Para efeito de imposto de renda, lógico. E aí já calcula o eventual ganho de capital que você tem. Então, essa solução que a gente está trazendo, ela realmente vai revolucionar o imposto de renda. Ela é invisível, como eu disse, para o usuário, mas nós estamos apostando muito nessa solução. Pena que a gente teve essa dificuldade inicial, que vai retardar um pouco o início. Ela ainda entra também com algumas limitações, né? Esse meu imposto de renda, não conseguimos ainda integrar com a Bolsa de Valores, por exemplo, que a gente tem uma declaração lá que hoje já está fazendo os cálculos do imposto de renda, com a atividade rural, né? Com ganho de capital, são fatores, outras aplicações que ainda não conseguimos trazer para essa base nesse primeiro ano, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente já vai ter de uma forma bem mais completa. Eu estou gostando dessa plataforma. Com inteligência artificial, daqui a pouco a gente não vai precisar ir a cada banco ver qual era teu saldo pelo teu CPF, poderá puxar a conta bancária direto ou não? Aí entra no sigilo bancário e não... Não, hoje a pré-preenchida já faz isso. A pré-preenchida já traz o teu saldo em banco? Saldo, ganhos durante o ano, por exemplo, de rendimento de poupança, tudo. Hoje a novidade da pré-preenchida desse ano é que ela traz o saldo das contas no exterior também. Mas do Brasil nós já trazíamos ano passado, né? Já era possível. Tinha o saldo no dia 31 de dezembro, só o saldo. Sim, que é o que precisa informar. Ele não traz movimentação nenhuma ali na pré-preenchida, mas o saldo no dia 31 de dezembro ele já trazia, continua trazendo, e agora traz também das operações no exterior. Eu fazendo perguntas de quem tem contador, né? Rodrigo, você faz a imposto de renda. Essa é a dica, né? Para quem não... é uma dica para quem tem muitas dúvidas. Que já puxava, porque eu acho uma parte chata essa de ter que... Isso, tu tem mais de uma conta em banco, tem que ir lá, procura aquele extrato, então se vem tudo ali, já tá melhorando. A pré-preenchida ajudou a vida dos contadores também. Muito. Tem que fazer validação dos dados. Validação dos dados na pré-preenchida. Sim, você precisa certificação GovBR, né? Você precisa ter a senha prata ou ouro. A partir dali você tem acesso a teus dados. Eu acho que a pergunta, Jane, é se a responsabilidade por confirmar que aquele dado está certo é do contribuinte ou a Receita colocando ali, não, acho que é isso que eu confio na Receita e a responsabilidade é da Receita. Importantíssima essa pergunta, Jane. Realmente é bom a gente ressaltar bem isso. A Receita só está disponibilizando os dados que forem informados por terceiros. Tá? Então, a instituição bancária informou que o saldo do contribuinte X
e no dia 31 de dezembro era 10 mil reais. É o banco que está informando, não é a Receita. Então é bom que você cheque isso com a tua situação real, né? Principalmente os dados mais relevantes, né? Porque a responsabilidade de confirmar esse dado é você. Você vai ter que confirmar lá, dizendo, esse dado chequei, tá ok. Você vai dizer isso. Ou seja, não é só quem pega um contrato e assina sem ler, não. Tem que olhar um por um. Lembrando, o prazo para declaração, envio da declaração do imposto de renda neste ano, começa na próxima segunda-feira, dia 17 de março, e vai até o dia 30 de maio. Na primeira parte, ele já trouxe aqui as principais informações, quem tem obrigatoriedade, até fica como sugestão para quem não pegou a entrevista completa ou quer depois recuperar alguma informação. Todas as entrevistas, o programa completo sempre fica disponível no YouTube. Vai lá no YouTube, pega o programa na íntegra e depois pode ouvir várias vezes, inclusive, para, de repente, tentar entender algum ponto específico que a gente já repassou aqui. Aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube, né? Porque aí já recebe direto todos os avisos. Sempre aparece mais lá no YouTube, na nossa transmissão ao vivo. Superintendente, deduções, educação, dependentes, saúde, como é que ficam os valores? Tem alguma atualização para 2025? Não, Stout, não. Estão mantidas as mesmas deduções do ano passado. Ou seja, que a dedução padrão para quem faz a declaração no modelo simplificado é R$ 16.754. Você declara seu rendimento e a dedução de 20% ou limite de R$ 16.754. A dedução por dependente continua R$ 2.275,08 para cada dependente, né? Filho, alimentando o filho ou o cônjuge, né? E de educação é R$ 3.561, continua o mesmo valor. A despesa médica não tem um limite, o limite dela é a razoabilidade do gasto, né, do contribuinte, porque o que acontece, as deduções, tanto as deduções quanto a própria tabela progressiva do imposto de renda, elas são fixadas por lei, não é por regulamento da Receita. Para mudar isso aí é o Congresso Nacional? É o Congresso. Então, assim, a nossa IN, que saiu hoje, a IN 2255, foi publicada hoje de manhã, com essas regras do imposto de renda, ela só faz regulamentação, ela não consegue mudar, conceder uma isenção. Não é a Receita que decide o valor. Exatamente. São os deputados e senadores. Isso, e nós não tivemos alteração nessa regra das deduções, então continuam os mesmos valores, por enquanto. Vamos para a fila. Eu falei de pergunta inédita, porque no ano passado eu não tinha essa. As pessoas estão perguntando aqui como declarar os ganhos nesses jogos de bets, jogos eletrônicos. Bet, a regulamentação dele, agora a nova regulamentação, já tem um processo todo automatizado, né? Já é retido o imposto de renda sobre o prêmio que ele vai receber, ele já recebe líquido, isso vai vir para a DIRF, vai vir na pré-preenchida, né? Vai aparecer o valor. Já aparece na pré-preenchida desse ano, do ano passado, ou começou a valer agora em janeiro? Quero crer que sim, porque isso é um processo que já está rodando, eu preciso certificar. Mas se for nas bets regularizadas, só no autorizadas. Sim. Agora, qualquer outro ganho em loteria que não seja regulamentada é rendimento tributável. Você deverá, sim, informar ali como rendimento tributável, a fonte, e o sistema vai calcular o imposto de renda junto com os demais rendimentos que você teve. Tá? No caso dessas que são regulamentadas, há uma retenção na fonte. Então, o sistema vai calcular o imposto, mas já tem a retenção, não vai matar a pessoa já pagou, no caso. Já pagou. Outra dúvida bem comum que as pessoas têm é em relação às pessoas que tiveram aquelas doenças que constam na lista que dá a isenção do imposto. Aqui tem um ouvinte que ele disse que é motorista de Uber, motorista de aplicativo. E um passageiro falou para ele que teve câncer de intestino. E o câncer faz parte de um grupo de doenças que tem isenção do IR, mesmo para quem teve a doença e já se curou. Alcindo Becker, nosso ouvinte. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque muita gente não entende que os ganhos que são isentos são os de aposentadoria, né? Se a pessoa continua trabalhando, ela vai pagar o imposto pleno. Sabe que eu tenho uma dúvida que eu acho que encaixa bem isso, é outra doença que é um aposentado, mas que continua trabalhando na iniciativa privada e teve diagnóstico de esclerose múltipla. É isso que as pessoas perguntam. Como fica a isenção? Porque a isenção só para a parte da aposentadoria, né? Não, o portador de moléstia grave, né, se os dois casos que vocês citaram se enquadram como moléstia grave, câncer e esclerose múltipla, eles têm isenção do imposto de renda. Mesmo da parte dele em atividade? Sim. Eles são aposentados e continuam trabalhando. Normalmente não vai ter o rendimento Não, ele tem sim, como mesmo ele pessoa física, sendo portador, eles têm isenção, ponto. Tá? Não só da aposentadoria, inclusive do ganho de continuar dele, trabalhando. Tá? Isso é padrão. Só que assim, como é que comprova isso? Né? Não é simplesmente porque ele teve uma enfermidade que agora, a partir de agora, ele precisa ter um laudo médico
o profissional que atendeu ele, que especifique a CID, lá, a ocorrência exatamente daquela doença, o enquadramento para fins de imposto de renda. Então ele guarda isso. E ele declara imposto de renda, coloca lá na coluna como sendo portador de moléstia grave, enfim. O sistema já vai considerar isso como isento de imposto de renda, só que ele precisa guardar esse laudo, porque em algum momento ele pode ser chamado na malha, né? Ser chamado a trazer esse comprovante para que seja certificado se a doença de fato está enquadrada ou não na legislação. Há um rol de doenças, né? É uma instrução normativa específica para isso, tem um rol de doenças que são enquadráveis como moléstia grave. E, no caso dessas, mesmo que a pessoa, porque assim, quem já teve câncer sabe que nunca se pode considerar a pessoa curada, né? Tem a remissão. E ela continua com essa isenção, que essa é a pergunta da pessoa. Ele teve o câncer, mas depois foi considerado curado. Mas ele tem o CID lá do médico, então esse está garantido. O princípio da lei que criou esse benefício é justamente esse. A pessoa que teve essa enfermidade, ela ter capacidade, ter uma ajuda do Estado para que ela consiga se manter um tratamento, manter um ritmo de saúde que permita ele continuar vivo. Então, mas aí já estou recebendo de vários contadores aqui dizendo que a Receita não aceita que a pessoa em atividade que tenha isenção sobre o ganho dela em atividade, sobre o salário que ela continuou. Que aceita só sobre a aposentadoria. Então, acho que já temos uma divergência aqui que vai ter que ser esclarecida. Não, o ponto da aposentadoria é o seguinte: o aposentado com mais de 65 anos, esse sim, ele tem duas isenções. Ele tem duas cotas de isenção, né? Uma pela tabela normal, que todo mundo tem, e uma segunda cota por conta de ser aposentado com mais de 65 anos. Esse é um quadro que nós temos bem definido. Mas esse, no caso, é o das doenças. O que está gerando mais polêmica aqui é o das doenças. Por exemplo, tem pessoa com fibromialgia, que parece que entra na lista também. Tá? A dúvida das pessoas é essa. Eu tenho uma doença, mas eu sigo trabalhando. Bem ou mal, eu sigo trabalhando. Eu tenho ou não tenho isenção? Dizem alguns contadores que me escrevem aqui que a Receita não aceita isenção sobre o salário vigente ali, o salário da pessoa que continua trabalhando, só sobre o que ela ganha de aposentadoria, se for o caso. Mas, enfim, temos... a gente vai ter que entrar especificamente nesse caso aí, para deixar mais claro. Porque temos mais... tem muitas pessoas perguntando também sobre plano de saúde. Como é que abate o plano de saúde? É gasto com saúde? É gasto com saúde. O plano de saúde, inclusive, ele tem sem limitação, então. Não tem limitação. Ele não tem limitação. A parcela que você efetivamente tiver pago e recolhido para o plano de saúde, ele vai, inclusive tem uma declaração da DEMED, né, que é a declaração dos planos de saúde, que já vai te trazer essa informação na pré-preenchida, por exemplo. Você já tem esse dado, só vai conferir. Mas todo ele é dedutível, né? Plano de saúde, assim como a previdência privada também, né? O princípio já tem um limitador só, mas ele também é dedutível. O Stal está dizendo, está olhando aqui que tem que fechar, está no comando. Mas toda vez que a gente fala de imposto de renda, que a gente poderia ficar 6 horas e não terminaria de... Eu peço desculpa para o pessoal da nossa transmissão no YouTube de GZH, acredito também que o WhatsApp, a Rosane também não deu conta. Mas é só a primeira entrevista, a gente nem começou ainda. Até o dia 30 de maio, em vários programas aqui nós vamos trazer, seja Receita, contadores, para tirar essas dúvidas. Então fiquem tranquilos, a gente vai tentar... Tem casos bem específicos. Acho que o superintendente pode nos dar os dados aqui do Rio Grande do Sul, né? Previsão, superintendente. E falar também sobre aqueles que quiserem fazer o pagamento antecipado, né, de uma parte para ter a dedução e ajudar entidades sociais. Sim, vamos lá. A questão da destinação do imposto de renda. É importante a gente ter em mente que temos uma campanha importante da Receita Federal chamada Eu Sou Cidadão Solidário, que estimula os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda que ele deveria pagar ou que já pagou, né, para os fundos da criança, de proteção à criança e adolescente ou fundo de proteção ao idoso. Então ele pode agora, na declaração, ainda destinar até 3% do imposto que ele calcular no sistema para esses fundos, né? O próprio sistema vai permitir que ele escolha o município, escolha qual é o fundo municipal e faz a destinação, o sistema calcula. Se ele tiver imposto a pagar, o próprio sistema da declaração de imposto de renda já vai gerar duas guias, né? Uma para pagar o imposto de renda e outra para fazer a destinação. São duas separadas, uma desconta da outra, então não tem nenhum custo para o contribuinte. E se for uma restituição que ele tenha, ele vai reduzir a restituição, ele vai aumentar a restituição dele, ele vai pagar o DARF com a contribuição que ele está fazendo lá para o fundo, né, de fundo social, e vai aumentar a restituição dele, que ele vai receber aí a partir do dia 30 de maio, já começam as restituições de imposto de renda.
Superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Altemir Linhares de Mello, a gente vai convidar o senhor, outros representantes da Receita para virem aqui até o dia 30 de maio, que é o prazo final para a declaração, envio da declaração do Imposto de Renda 2025. São esperadas quantas aqui no Rio Grande do Sul? 3.265.000. Mais que ano E passado. eu vou fazer uma promessa para os nossos ouvintes aqui. Como é que a gente diz? GZH que lute, né? Os colegas que lutem para a gente fazer um esclarecimento uma matéria bem específica sobre essa isenção das doenças, listando todas as doenças e esclarecendo esses casos. E a propósito, Rosane, aproveitando só para esclarecer também, é uma questão que está me confundindo aqui. Ó. Nós temos uma grande discussão jurídica em relação a essa isenção do imposto de renda. Em relação ao servidor público, está pacificado. Tá. Qualquer rendimento, mesmo que ele esteja na ativa, trabalhando. Para quem teve essas doenças graves. Essa doença. O judiciário tem sido pacífico em relação a isso. A situação está, inclusive, pacificada no nosso perguntas e respostas. Da pessoa, da iniciativa privada, a gente tem uma série de nuances aí que precisamos explorar, mas a gente pode fazer esse trabalho mais completo. Então, bate com o que estavam comentando aí os contadores, né?